Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que bom, meus queridos, mais uma vez estamos aqui com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar hoje a lição de número 5, 3 de agosto de 2025. Tem como tema uma igreja cheia de amor. O textuário está em Atos, capítulo 4, versículo de número 32. Se você quiser pôr na sua Bíblia, se não, vai aparecer o slide aí na sua tela. E você lê aí conforme está aparecendo na sua tela. Bom, nos diz assim o textuário. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Você vê que em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e versículo 32, nos diz que o coração deles era um só e a alma estavam interligados. E nenhum deles diziam do que tinha era seu. Eles se compadeciam com a necessidade do seu irmão, do seu próximo, e assim eles se ajudavam. A verdade prática nos fala que o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem amor não existe relacionamento cristão saudável. Então, por que que eles viviam assim? Porque que era o coração e a alma. E porque eles diziam que nenhum deles tinham o que tinha era deles próprio, porque eles viviam em amor. Então o amor era o elo que os unia, que os faziam viverem com essa convicção, com essa certeza e com este relacionamento muito próximo um do outro. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37, que nos diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam heredades ou casas, vendendo-as a tratagem, traziam o preço do que lhe fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se a cada um segundo a sua necessidade que cada um tinha. Então José, cognado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita da Dró de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e a trouxe o preço e o depositou aos pés dos seus apóstolos. Entendeu, meus irmãos? Com o amor, ele transforma a vida do ser humano e fazendo sentir a necessidade do próximo e ajudar também o próximo, fazendo com que eles diziam, nada do que temos é nosso, isso aqui não é nosso, é da igreja, é do meu irmão, é daquele que está ao meu lado, que eu vejo sua necessidade. Então eles vendiam a sua herdade, levavam aos pés dos apóstolos, depositavam ali a oferta e assim eles viviam em união, em amor e ninguém padecia de qualquer necessidade. Meus irmãos, na lição de hoje, nós vamos ver como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Este amor, capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos que suas carências sejam atendidas. Você vai ver nessa lição de hoje que o amor ele é primordial para atender a carência dos necessitados. Quem tem amor, ele entende, ele vê, ele se compadece e também ele ajuda. Por quê? Porque o sentimento do amor não é um sentimento egocêntrico e nem egoísta. Então esse amor, contudo, não é apenas um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Cristo Jesus. Olha só que interessante, meus irmãos, porque este amor não é um mero sentimento humano. O sentimento humano, ele faz com que você sinta e pense só em si. Mas só que este amor é uma graça abundante, como Jesus disse à mulher samaritana, do seu interior fluirá rios de água viva. Esses rios de água viva, ele faz com que o
que está ao meu lado, ele também seja impactado, ele sinta esse fluir deste rio. Então este é o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor ágape, o amor que realmente foi exaurido e exalado lá na cruz do Calvário. Este amor é uma graça, graça é favor imerecido, irmãos. Então, mesmo sem merecermos, este amor é uma graça que nos é dada para distribuir para aqueles que estão ao nosso lado, em especial a igreja do Senhor. Bom, somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter as suas necessidades supridas. Eu costumo dizer, meus irmãos, que nós só conhecemos o amor verdadeiro quanto nós conhecemos a Jesus Cristo. Por quê? Porque o mundo lá fora ensina um amor partidarista, um amor egoísta, um amor egocêntrico. O amor que o mundo ensina lá fora é aquele amor de eu só amo o meu povo, meu grupinho, aqueles que estão ao meu lado, minha família, ou eu só amo a mim mesmo, porque se eu não tiver amor próprio, de nada isso vale. Entenda, meus irmãos, que o amor de Deus, o amor verdadeiro, é aquele amor que vai fazer com que você sinta a necessidade do próximo. E além de você sentir, ele entende que o que você possui não é individualidade sua, mas que também ele tem que ser distribuído com uma graça de Cristo. Ela foi distribuída para todos. A Bíblia nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse aí é o verdadeiro amor. Um mundo de pecado que estava em abundância em pecado, a graça de Deus ela foi manifestada. Eis aí o verdadeiro amor. Tem um hino que diz, né? Eis aí o amor tem um nome e o seu nome é Jesus. Meus amados, o primeiro tópico nos fala que o amor manifestado na comunhão cristã, o amor manifestado na comunhão cristã. Lucas ele não está apenas dizendo que a igreja era apenas os 12 apóstolos, os 11, né? Porque naquela ocasião Judas, né, já tinha morrido, já não estava mais entre eles após trair Jesus. Então, Lucas está dizendo que a igreja não era apenas os 12 apóstolos, os 11 apóstolos, mas que a igreja era todos aqueles que creiam. Quando Pedro anunciou, né, a sua palavra, ali a palavra de Jesus Cristo, e ganhou aproximadamente quase 3.000 homens no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2. Quando Pedro anunciou a linda minha palavra ao entrar no templo, após curar o paralítico, e ganhou aproximadamente 5.000 almas. Então Lucas está dizendo que a igreja era aqueles que criam, não apenas os 11 que estavam a anunciar o evangelho, no versículo de número 32. Então, essa expressão de Lucas, ela pode ser entendida como o sentido de um grande número, ou de uma assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma igreja com uma grande multidão. Meus irmãos, a igreja, ela começou com 120 discípulos, lá no dia de Atos, lá em Atos, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Então, a igreja começou com 120 discípulos, estavam com os 11 e mais alguns. Entre eles estava quem? Zebedeu. Entre eles estava quem? Maria, mãe de Jesus. Maria Salomé, a esposa de Zebedeu. Né? Aliás, Salomé, a esposa de Zebedeu. Maria Madalena e muitas outras pessoas que ali estavam, totalizando 120. Então começou de 120 a se tornar uma grande multidão de pessoas. Ou seja, a ser uma assembleia. Uma assembleia fala de uma união, uma reunião ou uma grande quantidade, números de pessoas. Uma igreja pequena, ela possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. E entende uma coisa, para Deus não há diferenciação. A mesma igreja, uma igreja pequena e uma igreja grande, ela possui a mesma essência. Porém, como uma igreja grande e uma igreja pequena, elas possuem a mesma essência, elas se diferenciam apenas nos seus problemas e nos seus desafios. Contudo, os desafios de uma igreja grande, de um grande povo, são maiores em proporção em relação a pequeno. A única diferenciação não está na essência. Em essência, ambos são uma só, né? Na essência da pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Porém, a única diferenciação é na
proporção dos problemas. Por quê? Porque uma igreja maior, ela vai ter mais problemas e vai dar mais problemas. E uma igreja menor também ela tem seus problemas, mas pela questão do número de pessoas, ela vai dar um número menor de problemas. Esta é a única diferenciação. Mas para Deus, meus irmãos, Deus não tem um grupinho seleto, Deus não tem um grupinho escolhido. Não, esse grupo aqui é maior, então, pelo fato dessa igreja ser maior, essa igreja ela é privilegiada. Não. Em essência, ela é uma, ela é única. Meus amados, o segundo subtópico, o segundo parágrafo nos diz que os desafios do crescimento da igreja. Vamos ver os desafios do crescimento da igreja. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava, né? Em Atos capítulo 6, versículo 7, nos diz que a igreja, ela se multiplicava. Nós estamos vendo em escala geométrica a multiplicação da igreja. Ela se multiplicava. E com essa multiplicação, os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria no novo formato adquirido. Olha só, meus irmãos, o que aqui Lucas está dizendo aqui, né? Que a igreja, conforme ela crescia de forma geométrica, ela também teria os seus problemas. Tipo, a igreja pequena tinha os seus problemas, tinha começado com 120 apóstolos. Porém, devido a ela crescer em uma escala gigantesca e tão poucos dias, você vai ver que lá em Atos, como eu já falei, no capítulo 2, Pedro ganhou aproximadamente 3.000 almas. E lá, quando ele entrou no templo, né, que curou o coxo por intermédio de Jesus Cristo, né, da palavra do Senhor, da unção, do poder que estava sobre ele, ele ganhou ali 5.000 almas. Então, como somar 5 com 3, né, que era aproximadamente 3, vamos dizer que seria 7,5. Agora eles teriam 120 pessoas, mais 7.000 pessoas e meio, 7.500 pessoas. Agora, claro que ela já tinha os seus problemas internos, isso é natural, isso é normal. Uma igreja ela sempre vai ter os seus problemas. Mas agora ela tinha os problemas bem maiores. Entendeu, igreja? Por quê? Porque de 100.000 pulou para 7.500 pessoas. Então, como era que eles iriam lidar mediante aos problemas desta igreja gigantesca? Só tinha uma forma, só tinha um jeito. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo em Romanos capítulo 5, versículo 5. Olha só que interessante, igreja. A Bíblia vai nos dizer, Paulo vai dizer que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes. Por quê? Pelo Espírito Santo. Então, deste amor de Deus derramado sobre os crentes pelo Espírito Santo, fez com que a igreja ela vivesse em unidade, fez com que a igreja ela vivesse em comunhão, vivesse sem o egocentrismo, sem o ego inflado. Entendeu, igreja? Somente no amor, somente com amor poderemos resolver os problemas internos e externos das igrejas. Já em Colossenses, capítulo 13, versículo 14, Paulo ele vai dizer que o amor é o vínculo perfeito. O vínculo perfeito de uma igreja, ela é o amor. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Somente no amor cristão a igreja ela pode manter-se unida. Meus irmãos, aonde há desunião, não exista. Deus ele não opera e nem trabalha com desunião. Somente com a união por intermédio do Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado sobre a igreja. Quando a igreja ela se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Certamente você já viu isso aí, né, irmão? Certamente você já presenciou isso aí. Uma igreja que ela se dividiu, que se divide, é porque o egoísmo tomou de conta do amor. E é um erro muito grande, meus irmãos, quando a gente permite que o egoísmo humano tome de conta, tome a frente do amor. Não pode. O amor ele tem que dominar, ele tem que tomar o nosso ser. Não permita que o egoísmo venha tirar o amor de Deus da sua vida. Não permita que o egoísmo venha substituir o amor de Deus na sua vida. Porque quando o egoísmo tomar de conta com o amor de Deus na sua vida, você vai viver em desunião, você vai viver em desordem, você vai viver em afastamento.
ao invés de juntar, você vai espalhar. Mas quando o amor de Deus tomar de conta do seu ser, aí ao invés de espalhar, você vai juntar. Ao invés de afastar, você vai aproximar. Somente o amor é o vínculo perfeito para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro parágrafo nós vamos falar rapidamente aqui, irmãos, porque é muito curto, sobre a vida anterior. Então, a expressão que nos fala em Atos capítulo 4, versículo 32, era um coração e alma, nós vamos ver isso aí, né? Que era um coração e alma. Como assim, irmão, isso? Bom, esta expressão vai nos mostrar que a igreja em sua essência, revelando que é a igreja em sua essência, revelando uma união interna. Então, essa expressão que Lucas dá, dizendo, era um coração e alma, em Atos capítulo 4, versículo de número 32, nos mostra que a igreja em sua essência, em sua totalidade, nos revela uma união interna. Quando Lucas está dizendo isso, ele está falando, aquela igreja era unida, aquela igreja ela tinha uma união interna, aquela igreja ela não permitia que o egoísmo tomasse conta de cada um dos seus membros, mas não, era o amor que estava em superabundância sobre a vida de cada um. Por isso que eles eram um só em alma, eles eram um só em coração. Por este motivo, por quê? Porque eles viviam em amor de forma interna. E assim, o que eles tinham não era propriamente deles, pelo menos era assim que eles pensavam. E eles vendiam as suas propriedades, jogavam aos pés dos apóstolos o que eles tinham de renda após vender as suas propriedades, e nenhum deles padecia de qualquer necessidade. Por quê? Porque elas eram uma igreja unida em essência. Entendeu, meus irmãos? Compreendeu agora? Então, o Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a sua missão fora da igreja. Foi o Espírito Santo que capacitou de forma poderosa a igreja para cumprir a sua missão fora dela. Por quê? Porque dentro eles já estavam vivendo, né, de forma una. Agora houve uma capacitação do Espírito Santo para que eles pudessem pregar e mostrar este amor fora da igreja. Nós vamos ver em Atos capítulo 1, versículo 8, que o Espírito Santo ele prepara, né, preparou a igreja poderosamente para a tarefa do evangelho. Mais uma vez reforço aqui dizer para vocês, por favor, se você puder, acompanhe na sua Bíblia, porque se nós formos mencionar aqui versículo por versículo, aí o vídeo vai ficar muito comprido e aí vai ficar um pouco chato para alguns assistirem um vídeo comprido, né, por mais de 1 ou 2 horas, não é verdade? Então, se você puder, você dá uma pausa aí no vídeo, né? Pega a sua Bíblia e acompanha as referências bíblicas aqui, em Atos capítulo 4, versículo 31 e versículo 33, em Atos capítulo 8, versículos 6 e 7, e nos fala que o Espírito Santo estava mantendo os cristãos unidos eternamente. Então, essa capacitação do Espírito Santo que houve sobre a igreja do Senhor para os manter unidos internamente por intermédio da chave principal, que era o amor, os capacitou de forma interna para que eles pudessem levar este amor e o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a igreja fora daquele povo, fora daquela assembleia, fora da igreja. Quando a igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou lugar ou tomou conta o lugar do amor. A sinopse 1 nos fala que a união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalece a igreja em sua missão. A união e o amor impulsionado pelo Espírito Santo fortalece a união da igreja, ou fortalece o crescimento da igreja. Meus irmãos, uma verdade é que a igreja ela não vive sem amor, sem o Espírito Santo. Porque o amor é a virtude e os dons do Espírito. Longanimidade, temperança, né? Domínio próprio. Tudo isso são os frutos do amor do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é o amor. A igreja que tem o Espírito Santo, ela vive em amor. E a igreja que vive em amor, ela tem o Espírito Santo. Mas o primeiro parágrafo do segundo tópico nos diz: o melhor ambiente para a manifestação dos dons espirituais é
uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, no versículo 33 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. O contexto nos mostra que o Espírito opera em ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito Santo é um dos dons espirituais se manifesta com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Bom, regras são importantes e não podemos viver sem elas. Primeiro, é importante entendermos que o Espírito Santo ele trabalha na igreja onde nós temos um padrão de regras. Claro que as regras não definem o Espírito Santo, mas as regras ela é essencial para que o Espírito Santo ele venha trabalhar nessa igreja. Como a Bíblia nos diz no capítulo número 4, versículo 33, que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, nós vamos ver que este testemunho da ressurreição do Senhor está atrelado também com as regras que eles lhes obedeciam, como nós aprendemos e estudamos na lição de número 4, onde os apóstolos eles passaram os ensinamentos de Jesus, conforme Jesus lhe orientou, e aqueles discípulos conforme ia ganhando almas, passaram esses ensinamentos, e as almas, a igreja do Senhor fazia tudo quanto aprendera com os seus discípulos, né? Em especial a Santa Ceia, o batismo e muitas outras coisas. Bom, nós temos que entender que as regras elas são importantes e não podemos viver sem elas. Aonde não há regra, há bagunça. Aonde não há regra, há baderna. Aonde não há regra, meu irmão, a imoralidade ela se manifesta nesse meio. Uma igreja sem regra é uma igreja totalmente bagunçada, desorganizada. Necessitamos das regras para termos uma organização. Se você é daquelas pessoas que acha que regras não é fundamental, perdoe meu querido, perdoe minha querida, mas você precisa aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalha com regras. Às vezes nós podemos até quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ele ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente os nossos irmãos. Por quê? Porque as regras, ela tem a operação do Espírito Santo no ambiente onde há uma comunhão. Me explica melhor, irmão Wilson. É interessante entendermos que existem algumas regras que ela é estabelecida para ter e manter a comunhão da igreja. Olha, uma das regras que o próprio Jesus ele ditou foi a questão do perdão, a questão do comunhão. Em Mateus capítulo 6, versículo 15, Jesus, na oração, ele vai dizer, nos ensina a perdoar, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você vai ver também Pedro chegando para Jesus, perguntando a Jesus quantas vezes ele tem que perdoar o seu irmão. Jesus ele disse 70 vezes 7 no dia. Então, meus irmãos, o perdão ele é uma das regras primordiais da igreja. Sem perdão não tem comunhão. Sem comunhão não tem perdão. É simples assim. Aliás, não é tão simples, né? Mas a verdade é que a igreja ela tem que viver em regras e uma dessas regras é o perdão. Qualquer ensino que é contrário a isso, ele é um ensino falso. Um ensino que não ensina o perdão. Um ensinamento que não ensina a restauração, a comunhão. Ele é um ensino falso. Esse ensino ele não tem base bíblica. Esse ensino ele é um ensino teologicamente errôneo e errado. E contrário a tudo que é santo, a tudo que é sagrado, a tudo aquilo que Jesus ensinou. Jesus ele veio para ensinar aos discípulos, para os discípulos ensinar a igreja do Senhor que, sem perdão,
a igreja não é igreja. O segundo parágrafo nos diz: a graça como favor imerecido. A graça é um favor que não merecemos, né, irmãos? Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Bom, no versículo 33 do capítulo 3, a Bíblia nos diz que em todos haviam abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui como o propósito de mostrar a razão ou o motivo daquele contagiante ambiente cristão. O que é que nos diz em Atos capítulo número 4, versículo 33? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Meus queridos, eles eram tão cientes da graça que Jesus tinha manifestado sobre eles, que eles davam testemunho com tamanho poder e viviam em abundante graça no Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque eles viram que não era merecedor da misericórdia de Jesus. Eles viram que não era merecedor do amor de nosso Deus ao entregar o seu Filho Jesus Cristo. Então, eles viviam em abundante graça. O que é viver em abundante graça? É ser grato pelo que Deus lhe deu, é ser grato pela sua salvação. Quando nós entendemos o tamanho da graça que nos foi dada, nós ministramos com mais poder, nós ministramos com mais revelação da palavra de Deus. Então os discípulos, ele dava testemunho com poder, por quê? Porque eles viviam em abundante graça. Uma igreja dinâmica que demonstra o amor para o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, ela é uma igreja que reflete a graça de Deus. Da Bíblia, nós vamos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Você já foi grato a Deus, ou você é grato a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia? Todas as vezes em que eu oro, a primeira coisa que eu digo para Deus é: Senhor, muito obrigado pela tua graça maravilhosa que me alcançou. Nós não éramos merecedores, nós estávamos condenados. A Bíblia nos diz que sobre ele estava o castigo que nos trouxe a paz. Nós não merecíamos, mas ele se fez maldito por nós. Nós não merecíamos, mas o seu amor nos envolveu, nos entregando algo maravilhoso, precioso, que é a nossa salvação. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, isso é o apóstolo Paulo falando. Não vem das obras. Por quê? Porque se vier das obras, nós vamos nos gloriarmos. Nós iremos dizer que teremos a salvação pelo que nós faremos. E aqueles que têm grandes riquezas, que doam bilhões a instituições de caridade, aqueles que fazem muitas obras para quais nós não temos capacitação, nem financeira e nem tampouco física, para poder fazer tamanhas obras, então nós seríamos excluídos e nem tampouco seríamos salvos. Aqui a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo ele vai dizer que não vem das obras, porque se vem das obras, o homem ele se torna egocêntrico, o homem ele se torna soberbo, mas vem pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja grato, meu irmão, seja grato, minha irmã, por essa graça maravilhosa que nos envolveu e que até hoje nos envolve em Cristo Jesus. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Nós vamos ver em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo falando e dando testemunho da graça de Deus à igreja dos Tessalonicenses. Vemos também, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. O apóstolo Paulo ele está dando graças
pela graça que tinha recebido de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrevendo aos apóstolos, aliás, perdão, igreja, está escrevendo à igreja de Corinto. E eu quero lhes dizer que uma igreja que não ensina a graça de Deus, uma igreja que não mostra a graça de Deus, ela não é igreja. Esse ensinamento aí levando, esse ensinamento aí, porque o próprio apóstolo Paulo, ensinando aos coríntios, ensinando aos tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele está dando um exemplo para que a igreja ela seja grata pela graça que Deus lhe deu. Graça essa, meus irmãos, que nós nunca seríamos merecedor pelo ser humano que somos, pelos pecadores que nós somos. Então, meus irmãos, somente na graça de Jesus Cristo nós teremos um grande tamanho de sentimento de gratidão. Que gratidão, meus irmãos. Que graça, meus irmãos, maravilhosa o Senhor nos entregou. E nós devemos ser gratos a Deus. Meus queridos, a sinopse do segundo tópico nos diz que a graça de Deus pela no amor do crente, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. Olha só que interessante. A graça de Deus ela nos dá uma capacitação para vivermos em comunhão uns com os outros. E também ela nos dá esta prática para exercermos os dons espirituais. Quando nós temos conhecimento do que é a graça de Deus, quando nós somos totalmente gratos a Deus por esta graça maravilhosa, nós somos abundantes nos dons. Nós somos abundantes em comunhão. Sabe por que falta muita comunhão nas igrejas dos dias atuais? Porque eles não são gratos pela graça que o Senhor lhe deu. Existem pessoas soberbas que acham que Jesus, que ele é o queridinho de Jesus, e ele está enganado, porque Jesus ele não tem um grupo em específico para derramar a sua graça. A graça de Jesus Cristo está para todos disponível. A Bíblia nos diz que aonde abundou o pecado, a graça de Deus ela está em superabundância. E aonde foi que abundou o pecado? No mundo que vivemos. O pecado está em abundância neste mundão. Só que Jesus Cristo ele veio como homem, manifestando esta graça maravilhosa e superabundou o pecado. Que graça maravilhosa. Bom, nós estamos estudando a lição número 5, 3 de agosto de 2025. Uma igreja cheia de amor. E hoje nós vamos estudar o terceiro tópico que nos fala sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã. Meu querido, se você está chegando neste vídeo pela primeira vez, volta lá nos 2 primeiros vídeos, da qual nós separamos em partes o primeiro, o segundo e o terceiro tópico neste exato momento. Nós postamos na quarta, na quinta e na sexta, e no sábado nós postamos a videoaula completa, tá bom? Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, qualquer coisa. Comenta aí do que você tem achado das nossas videoaulas da nossa escola bíblica dominical. Meus queridos, muito prazer, sou o professor Wilson e é muito bom tê-lo aqui mais uma vez. O primeiro subtópico, ou o primeiro parágrafo do terceiro tópico, nós vamos falar sobre a busca pela equidade. O dicionário Aurélio, da língua portuguesa, cada um aí, eu acredito, cada um dos que estão assistindo essa aula tem na sua casa, conceitua a palavra equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Portanto, assim, diferentemente da palavra igualdade, equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. A palavra equidade se diferencia muito da palavra de igualdade. Enquanto igualdade diz que todos têm o direito de viverem no mesmo grau
na mesma altura, a palavra equidade, ela mostra-nos e nos diz que cada um vai viver na proporção daquilo que é ideal para a sua estatura física, financeira, não importa, em qualquer área. Então, eu fiz aqui uma colinha aqui para explicar melhor. Igualdade significa tratar de todos de forma igual. Todos recebem a mesma coisa. Por exemplo, todos os alunos recebem o mesmo material didático, mesmo que alguns tenham mais dificuldades para aprender do que o outro. E equidade. A equidade aliás, cada pessoa de forma justa, levando em conta suas necessidades e realidades específicas. Por exemplo, um aluno com deficiência visual recebe o material em braille, enquanto os outros recebem em formato impresso comum. Por exemplo, né, meus irmãos, ou melhor dizendo, a igualdade mostra que se na mesma sala tivesse um aluno com deficiência visual e os outros não, esse mesmo aluno que tem a deficiência visual, ele iria receber o mesmo material didático impresso em comum, conforme com os demais. Só que a equidade não. A equidade, ela mostra que esse aluno que tem a deficiência visual tem que receber o seu material em braille, né? Que ele vai tocar ali e vai entender melhor as letras. Por quê? Porque ele não tem visão, irmãos. Então, eis aí a diferenciação de equidade para igualdade. Bom, vou mostrar aí na tela com essa imagem para que você veja melhor. Vamos supor que nós temos aí três pessoas tentando ver o que está do outro lado do muro. Vamos dizer que seja um joguinho de futebol, alguma coisa. Eles querem ver o que está do outro lado do muro. E ali tem um maior, um médio e um menor. E eles recebem a mesma caixa, do mesmo nível. Só é claro que o maior vai conseguir enxergar e o médio e o menor não. A equidade do outro lado, aquele que esteja do seu lado direito aí, se não, deve estar do seu lado esquerdo, não compreendo bem porque a câmera frontal nos dá essa dificuldade, né? Então, você vai ver no seu lado aí direito ou esquerdo a imagem da equidade. A equidade ele mostra que o médio e o menor receberam caixas proporcionais para que ele consiga enxergar do outro lado do mesmo jeito que aquele maior também recebeu. Por quê? Porque o maior ele recebeu uma caixinha menor, mas a sua estatura física fazia com que ele enxergava do outro lado. E os que são menores que ele receberam umas caixas maiores, não por privilégio, mas porque eles eram menores, para que eles possam enxergar do outro lado. Então, eis aí a diferenciação de equidade para igualdade. Em Jerusalém, não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições, assim como todas as nações, né? Existe essa diferenciação. Então havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Este geralmente em maior número, claro, com certeza, né? Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar esta situação. Em Atos capítulo 4, versículo de número 34. Como foi que eles procuraram tratar da melhor forma? Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 34, que nos diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por quê? Todos os que possuíam suas herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam ao pé dos apóstolos. Então, esta foi a melhor forma deles conseguirem resolver aquele problema, aquela diferenciação dos mais pobres para aqueles que tinham umas condições financeiras melhor. E assim eles conseguiram viver em pé de igualdade e de equidade. Sendo solidário, eles foram, né, solidários com a situação dos menos favorecidos, vendendo suas propriedades e ajudando assim um ao outro. Meus queridos, uma igreja que vive nesse patamar de que a equidade ela não deve estar no nosso meio, que cada um que fez por merecer, que receba assim como fez. Esta igreja está caminhando contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos ensina a vivermos em equidade. Cada um tem que ter aquilo que lhe é
proporcional. Deus não trata ninguém, eu falei aqui na aula anterior, Deus ele não trata ninguém com acepção. Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele trabalha com a equidade e também com a igualdade. Ou seja, as duas estão em equilíbrio. Não falta nenhuma e nem tampouco falta outra. As duas estão em equilíbrio diante de Deus. O segundo parágrafo nos fala sobre propriedade e compartilhamento, né? Era assim que eles viviam. Estudiosos observam que a Igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Dessa forma, eles compartilhavam tudo o que tinha. Ou seja, alguns vendiam as suas necessidades, as suas propriedades, e viviam assim em equidade e igualdade, ambos. Outros nem tanto, mas também eles mantinham as suas propriedades, mas também eles deixavam à disposição da igreja, não menosprezando aqueles mais pobres que não tinham, tá bom? É isso que nós vamos ver, nós vamos ver mais à frente. Por quê? Porque se a gente for observarmos como Maria, mãe de João Marcos, ela também pertencia à igreja de Jerusalém, e em vez de vender a sua casa, observe bem, ao invés de Maria, mãe de João Marcos, vender a sua casa, ela pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, e onde os crentes se reuniam. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 12, versículo número 12. Né? Então, aqueles que não vendiam as suas propriedades, eles estavam ou disponibilizavam as suas propriedades para a obra da igreja. Então, devemos ser assim, irmãos. Se a gente não pode simplesmente se desfazer pelo fato de nós dependermos, né, de algo, então usa este algo em prol da obra de Deus. Abençoa a obra de Deus. Usa para o crescimento da obra de Deus. Não podemos ser egoístas. Não podemos pensar só em nós. Não devemos pensar em nosso próprio, olhar para a ponta do nosso próprio nariz. Mas também devemos pensar com a igreja, para a igreja. Fazer para o crescimento da igreja e também em prol da igreja. A prática da generosidade pode até mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias, mas o princípio que a governa permanece o mesmo. Ou seja, a prática de nos compadecermos da necessidade do nosso irmão, ela pode mudar, né, devido ao lugar e às circunstâncias. Só que o princípio que a governa deve ser o mesmo. Qual é o princípio? Vivemos em amor, vivemos em união, vivermos unidos em comunhão uns com os outros, em igualdade. Não devemos, como eu falei, pensarmos só em nós mesmos, mas também pensarmos no próximo e na obra de Deus. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma e de outra. Ou seja, aquele que tem a necessidade física, financeira, espiritual, material, nós podemos ajudá-los, tanto de uma forma como da outra. Como os discípulos, os irmãos da igreja primitiva, vendem as suas propriedades e ajudavam o mais necessitado. Também existem aqueles que guardavam as suas propriedades e usavam em prol da obra de Deus para o crescimento espiritual da igreja do Senhor. Então, podemos trabalhar e ajudar a obra, tanto de um jeito como de outro. O terceiro parágrafo, nós vamos falar sobre um exemplo de voluntariedade. Lucas ele destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, como nós já lemos, né, no versículo 34 do capítulo 4. Nada aqui foi feito de forma obrigatória, é bom observarmos isso. Os discípulos, eles não obrigaram ninguém a vender as suas propriedades. Os discípulos não chegaram para aqueles que ganhou, que se converteram, e disse, vocês têm que vender as propriedades de vocês, porque nós temos o nosso irmão que é mais necessitado, nós temos o nosso irmão B que é mais necessitado, nós temos o nosso irmão A que depende disso, que precisa daquilo. Não, não foi assim. Eles sentiram, aqueles que se converteram, sentiram assim e assim fizeram. Mas ninguém foi obrigado. Preste muita atenção.
quando você ouvir alguém ministrar, até mesmo obrigar, ou vier com uma distorção bíblica, dizendo que você deve fazer assim, que você tem que fazer assim para ser próspero, que você tem que fazer assim para ser abençoado, que você tem que fazer isso, porque assim você vai tirar o devorador da sua casa, me prova na Bíblia. No dia que você me provar na Bíblia, eu venho aqui, gravo outro vídeo e me retrato de tudo isso que eu estou falando. Mas se encontro a minha palavra e eu não encontrar dentro da palavra de Deus a Bíblia falando desta forma, eu vou permanecer pregando do jeito que eu estou pregando neste exato momento. Então é bom observarmos que ninguém era obrigado a vender as suas propriedades, mas eles faziam de forma voluntária. Ninguém contribuiu porque foi constrangido, isso e aquilo. Bom, o texto bíblico ele deixa claro que havia voluntariedade dos crentes em ajudar uns aos outros, né? A Bíblia ela deixa claro isso. Então havia uma consciência de pertencimento. Bom, e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Então eles não eram egoístas. Eles não só pensavam em si. Eles não só olhavam para a ponta do seu próprio nariz. Eles viam a necessidade do seu irmão, se compadeciam com a necessidade do seu irmão, e ali eles vendiam suas propriedades, jogavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos ali administravam aquilo que lhe era dado. Então nós vemos aqui, irmãos, um exemplo do grande amor de Deus. É por isso que eu volto aqui a falar novamente. Você só vivencia, você só sabe o que é o verdadeiro amor quando você sentir este verdadeiro amor. E você só vai sentir este verdadeiro amor em Cristo Jesus. Não é aquele amor que o mundo lá dá, não, meus irmãos, porque o mundo ele ensina que você tem que amar apenas aquele que lhe faz o bem. Jesus não. Jesus, ele, nós temos que amar aquele que nos persegue. Então, meus irmãos, isto é o verdadeiro amor, mas também não esquecendo-nos de ajudar, de amar aquele que está ao nosso lado. A Sinopse 3 nos diz assim: o amor se expressa na prática da solidariedade, de fato, onde o cristão cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. E para concluirmos, meus queridos e amados irmãos, esta aula de hoje, chegamos mais uma vez à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava de dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com, com essa identificação de um para com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Então é isso, meus irmãos. Não há verdadeiro cristão, não há verdadeira igreja sem que entenda e compreenda a necessidade do seu próximo. E nem tampouco esta pessoa ela vai dizer e vai viver em amor. Porque o verdadeiro amor ele se compadece com a necessidade do seu próximo. Meus queridos, que Deus os abençoe. Muito obrigado por tê-lo e por ter chegado até aqui o final desta aula. Mais uma vez, faço aqui o pedido, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixe o seu like, continue orando pelo irmão Wilson, pela minha família, pela minha esposa, a irmã Adriana, e nossos filhos, o Tiago e o Cauã. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.